seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Política Sem Mistério. 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar. Então, se chega e se aproxime para passar esse tempinho com a gente. Estamos aqui no estúdio com as apresentadoras Andréa Peixoto, Maria Goretti e Viviane Leite. Mas está faltando uma, né? Com certeza você já percebeu a falta de uma das 5 apresentadoras do Política Sem Mistério. Ela está um pouquinho longe, ela está na Inglaterra, Oxford, Londres, né? Isso. Rafinha, por gentileza, coloca aí nossa quinta integrante. Chegou! Saudade! Como eu disse... Saudade de vocês! Vinda, Jéssica! Olha, nós sentamos aqui no estúdio e sentimos uma sensação estranha, né, meninas? Sentimos demais. Muita falta. Parece que estava faltando alguma coisa. Parece não, está faltando. Mas, como já havíamos anunciado nas redes sociais, nas nossas redes sociais, do Política Sem Mistério, siga aí no Instagram, né, nas redes sociais aqui também de nós, apresentadoras, que nós vamos passar uma temporada de férias, né? Uma temporada internacional. Então, tem previsto aqui algumas viagens internacionais com as nossas apresentadoras aí. E Jéssica já passou pela França, ela vai contar como está essa estadia dela na França, como está essa missão dela, que também tem alguns objetivos, além de um bom descanso ali nos cafés franceses, comendo croissant, né? Tomando uma champanhe. Além disso, ela tá passando por Londres, enfim. Nós também temos Vivi, que vai passar pela Suíça, pela Espanha, e eu vou ficar na América Latina. O Política Sem Mistério vai andar e levar muita cultura, muita história, muita informação para você. Gente, então vamos começar o programa. Jéssica aí na França, fica aí. Saudade, amiga. Amiga, eu falei pra ela que essas águas europeias estão fazendo muito bem pra sua cutis, viu? E falar em beleza, em cutis, né? A gente vai falar desse tema hoje, beleza e colonialismo. Será que tem a ver, né, ao nosso padrão de beleza, aquilo que nós perseguimos? Será que esse padrão ele é determinado por algo ou por aquilo que foi colonizado, né? Então a gente vai começar falando hoje, né? Bem-vindo, meninas, tudo bem, né? Hoje nós estamos gravando numa segunda-feira, um dia muito romântico, dia 12, conhecido Dia dos Namorados, né? Já mandou Um beijo pro meu esposo, Márcio, que hoje é Dia dos Namorados. Quer dizer, hoje não, segunda. Igual tá namorando ou terminou? Minha vida, minha relacional, amorosa, ela é trancada. Mas eu diria que eu estou bem resolvida. Sou discreta. Vi tá namorando? Não, tô solteira. Tá solteira. A bênção. A gente não fala que tá na pista, não, pra valorizar o passe, né? E Jéssica, você já mandou um beijo pro seu amado? Não, vai aqui um beijo pro meu amor, pra Danilo, tá longe. Ele, filha, não faça isso comigo mais não faço esse dia, porque assim, amanhã é meu aniversário, gente. Dia 12, Dia dos Namorados, dia 13, meu aniversário, pense aí. Amanhã é seu aniversário, Jéssica? É mesmo? Amanhã é meu aniversário. O meu irmão faz aniversário hoje. Beijo. Eu chamei de cabeça. Beijo, cabeça. Nasceu no Dia dos Namorados. Você não vai mandar um abraço e um beijo pro seu amor? Amado, marido, beijinho pra você. Te amo. William, beijo, viu? Pronto, gente. Eu também não sou muito romântica, não. O aniversário de Jéssica é no dia 13. No dia 13. Foi no dia 13. Um dia após o Dia dos Namorados. Um dia após o Dia dos Namorados. Exato. Dois. É verdade.
Bom, falar em namorada, a gente lembra de beleza porque a gente gosta de ficar bonita para os nossos amados, né? Bom, o monopólio da beleza imposto pelo colonialismo e tem muito a ver com essa missão de Jéssica lá na Inglaterra. A universalização e a naturalização da síntese implica a desvalorização de qualquer outra forma de experiência estética que não esteja em conformidade com o cânone ocidental, porque não foi conceituada nos termos determinados pela Europa, onde Jéssica está, com a própria experiência sensorial específica. Falei muita coisa complicada aqui, né, gente? Vou tentar aqui dizer um português, né, numa forma mais simples do que eu estou dizendo. Nós fomos um país colonizados, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses e também outros países que, de certa forma, não por uma colônia específica, mas economicamente somos explorados e somos colonizados até hoje. Eu estou dizendo isso porque os nossos colonizadores implantaram um padrão do que é belo. Não belo no aspecto físico, mas no belo na arte, na história, na nossa visualização, no nosso sensitivo, né? O que é bonito, o que é gostoso. Existe um padrão de beleza e um padrão também do que é feiura, né? Jéssica, então, já que você está aí na Europa, daqueles que ditam a beleza do mundo, tudo o que é dito como belo, tem um pouco do que é ditado por onde você está hoje, pelo que ditado pelos europeus, eles é que ditam o que é bonito. Será que esse cabelo meu de rabo de cavalo é um padrão ditado europeu? Nossa, Liz, então, eu tenho tantas novidades, né? Tantas coisas maravilhosas para compartilhar com vocês, né? Então, olha só. Agora aqui são quase 9 horas da noite, né? Eu tô fazendo essa tour, né, pela Europa. Passamos por 2 países, Paris, e agora eu tô em Londres, né, na região da Inglaterra, Oxford. E se tratando dessa questão de beleza, eu estava olhando umas imagens, uns quadros. Os franceses não são tão bonitos assim, não, viu? E ainda um amigo meu falou, nossa, ele ainda está na versão melhor, por conta da pintura. Mas então, só abordando para vocês entenderem, né? E quem está assistindo o programa, o qual motivo eu estou aqui, né? Eu estou em uma viagem por motivos, né, de pesquisa e de estudo. Claro que a gente aproveita também para curtir, né, para conhecer os lugares, que isso é legal, né, importante, né, fazer uma foto. A minha vinda aqui foi com minha tia, né, com Glicéria. Eu já tive aqui anteriormente, né, no ano de 2018, eu vim com minha tia Célia e foi a outro trabalho. E aí nós encontramos o manto Tupinambá. O objeto principal dessa nossa viagem, né, é o manto Tupinambá, que é uma pesquisa de mestrando e já encaminhando para a qualificação de Célia Tupinambá, né? Ela é uma das que está fazendo toda essa investigação dos artefatos, dos mantos, de tudo isso que se encontra na Europa, né? Pois encontra muitos artefatos, muitos instrumentos indígenas em toda a Europa, né? E eu estou em que função aqui? Pois bem, às vezes a gente imagina que será que, de fato, os museus estão dando esse apoio para os povos indígenas? Os museus estão tendo diálogo com os povos indígenas? Ou está sendo apenas um discurso? E na prática, como é que esse museu está agindo? Então, um dos focos, né, da minha vinda aqui é para investigar, né, estudar um pouco melhor sobre a questão dos saberes de repatriamento, sobre o repatriamento desses artefatos indígenas e também por todo esse patrimônio que é encontrado na Europa, né? Que são muitos patrimônios, muitas coisas indígenas que são encontradas na Europa.
Então, com isso, liga essa pesquisa para que dentro do nosso conhecimento ancestral, dentro do nossos saberes ancestral, ligue, né, e contribua para a pesquisa aqui no sentido internacional. Eu cheguei em Paris no dia 2 de junho, passei um período de 9 dias, e foi 9 dias incríveis, pois tivemos acesso a muitos lugares históricos, muito fantástico, meninos, assim, foi muito enriquecedor para o meu conhecimento, tanto para mim quanto para minha tia, né? No primeiro dia, nós tivemos no castelo de Fontainebleau, um castelo incrível, muito grande, aonde nós podemos ter um momento de fala, né? Eu e ela falamos que foi um festival da história, né? Então tivemos uma participação nesse festival, nesse castelo de Fontainebleau, importantíssimo. No segundo dia, porque a nossa agenda estava assim, muito cheia. Acreditem, nós estávamos saindo de casa, isso em Paris, 8 horas da manhã, estávamos chegando 11h30 da noite, meia-noite, porque também aqui é uma doideira, tipo, dá 10 horas da noite, tipo, o sol tá quente. Assim, a gente perde a noção do tempo, porque a noite, o período de noite é muito curto o período da noite. E aí, a nossa agenda estava bem extensa. Aí, no outro dia, nós fomos para uma tapeçaria. Meninas, eu preciso... Gente, que coisa incrível! A gente ir numa tapeçaria. Eu nunca imaginei na minha vida que teria tapeçarias tão imensas, tão grandes. As tapeçarias ficam em um mobile, né? Ela serve para fazer a restauração dos tapetes reais. Então, como Paris é uma cidade que tem muitos castelos, essas tapeçarias, né, faziam esses grandes tapetes para decoração reais do reino, né? Então, assim, o rei pedia que fosse feito tal imagem, então vinha aqueles grandes artistas e construíam aquelas tapeçarias com muitas mãos, porque as tapeçarias levavam em média de 5, 6 anos para construir uma. E dentro dessas tapeçarias encontramos tapetes com imagens indígenas, com artefatos nossos. Assim, foi muito enriquecedor ter esse acesso com as tapeçarias. Será que ela me ouve, Jéssica? Oi. Aguarde um minutinho aí que você já vai contar mais sobre essa viagem. Deixa eu só conversar aqui um pouco com as meninas. Jéssica está falando de recuperação da sua cultura, né? Do apagamento cultural do indígena. E isso reflete no que a gente significa de belo. Sim. Porque... né? Nós tivemos a nossa cultura, a cultura brasileira, dos seus povos originários apagado. E Jéssica e Glicéria, parabenizo por essa missão extremamente importante para o Brasil. O Brasil não sabe, né? A nação brasileira precisa saber dessa importância dessa viagem, da busca dela de repatriar daquilo que foi apagado por gerações e gerações do que deveria ser belo, na nossa concepção de belo, né? Eu vou começar aqui por você. Tu fica aí em Londres, viu, menina? Andréia, depois passando para Agó e mais Vivi. Nossa cultura hoje não tem cara do povo brasileiro ainda, né, Andréia? Com certeza, ainda não. Eu acredito que ainda a gente nós nos vestimos. A gente não tem as nossas características, elas não demonstram a cultura, né? Do nosso país, e deveria. Agora, a gente tem visto muito, ontem mesmo eu estava falando, acho que foi com vocês, a gente falando no WhatsApp e a gente conversando, que as novelas, sim, né, têm falado sobre isso. As novelas têm tratado sobre a cultura. As novelas têm dito, um sim, indígena falando assim, dizendo, foi uma fala dele, dizendo assim, falando daquilo que a gente falou, Jéssica, daquela época, dizendo de que os livros de história contam uma coisa e a realidade é outra. Eles diziam, a gente vê nos livros de história que foram os portugueses que colonizavam, e na verdade foram os indígenas, os povos originários.
E aí ele mostrou isso, ele disse, não é o que está nos livros de história, mas é o que é a realidade, foram nós que estamos nesse lugar. Engraçado, Déia, você tá falando isso, que quando eu fui me preparar, me vestir para esse programa de hoje, que eu sabia que ia encontrar com Jéssica em Londres, né? E com esse estudo de repatriamento da nossa cultura, das nossas peças, principalmente da nação dos tupinambás, que estão em museus europeus, eu falei, gente, eu tinha que colocar uma roupa que relembrasse isso. Tem que ter um acessório, né? Pelo menos um acessório. Tenho, os acessórios eu tenho, mas eu não tenho uma roupa. Eu tenho muita roupa de babado e rendas, né? Que lembra aquelas rendas, aquelas camisas aqui. Eu gosto muito de gaula alta, né? Aqueles babados. Gó. E seu guarda-roupa, você também passou nessa crise hoje de falta de beleza brasileira genuína? Então, para o programa de hoje específico, não. Até porque eu faço uma correlação muito importante entre estar apresentando aquilo que representa o nosso povo, a nossa característica, a nossa miscigenação. Afinal de contas, nós somos América Latina e globalização já existia aqui antes da Europa. Mas como tudo é Europa, é mais importante, né? Mas eu sinto falta de ver como beleza as pessoas gordas, as pessoas negras, com suas belezas características, enquanto que nós somos, em nossos guarda-roupas, em nossos vestimentos, em nosso estereótipo, nós somos moldados por uma cultura eurocêntrica, a qual impunha em nós, e a gente não tem como, porque nós fomos colonizados. Então, até nós nos descolonizar e nos decolonizarmos, é um processo. Mas nós vemos o quê? Que a magreza ainda é um padrão de beleza, o embranquecimento ainda é um padrão de beleza, exemplo disso, as relações interraciais, né? Que mais que é um padrão de beleza? Cabelo alisado. Nós somos um país de maioria negra e nós somos o país no mundo onde mais se vende chapinha. Entendeu? Então, eu ainda tenho a dificuldade de assumir o meu cabelo original, a minha cabeleira. O meu cabelo não fica black, mas fica mais ou menos assim como o de Vivi. Mas eu ainda tenho essa dificuldade de aceitação, porque o que é imposto ainda é mais forte do que aquilo que me caracteriza, que realmente me reflete, me referencia, né? Me fala da minha origem. Então, eu ainda vivo esse processo, sabe? O que é gordo ainda é feio, a gordurinha na barriga ainda precisa ser mudado. E isso a mídia, que também ainda é muito forte, estimula. A doutora Andréa falou sobre a questão da novela, muito, muito pertinente. Mas os filtros do Instagram, quem de nós não quer colocar um filtro? Às vezes a foto tá até bonita, né? Mas a gente, não quer um filtro, porque o Instagram... Eu coloco também. Não nego, minhas fotos são com não filtros. Salvo o melhor juízo, salvo engano. Se eu estiver errado, alguém, por favor, no chat aí, que eu respondo, viu? Respondo. Eu não vi ainda nenhum filtro com padrões de beleza diferentes do que são impostos. Exatamente. São sempre filtros muito lindos, louros, olhos azuis. Maquiagem, uma outra né? coisa. Maquiagem. O que é bonito quando a gente vê uma criança de olho azul? Ai, que criança linda. Quando a gente vê uma pessoa loura, é lindo. Às vezes a pessoa nem é bonita, gente, mas só pelo fato de ter o cabelo louro ou de ter o olho verde, é bonito. É o padrão que é conhecido como belo. Exatamente. Né? Antes de eu passar a palavra para você, Vivi, que você está na rodada, deixa eu só voltar aqui com Jéssica e já depois eu volto contigo. Jéssica, como você está nessa missão, né, do repatriamento da nossa cultura, dos povos originários, a cultura dos povos que são originários da nossa terra,
nós fomos descobertos, né, há mais de 500 anos, e caminha quando ele escreveu para o rei, né, de Portugal, ele colocou algumas descrições de como eram os índios, né? Na época a gente falava em índios, né? Hoje a gente usa a nomenclatura indígena, mas isso eu vi uma foto que você mandou de frente no museu, de frente para uma tela enorme de uma das primeiras pinturas retratando as comunidades indígenas da forma com que os portugueses encontraram aqui no Brasil. E eram usados alguns termos, né, do tipo do que não era igual a eles, e a gente era denominado, as comunidades indígenas denominadas como selvagens, né, que eram relacionados como pessoas frágil, besta, chamava até de bestial, de selvagem, marginalizada. E isso se foi propagando, né? Eu li um artigo do livro de Flávia Alessandra, Marniceia, é uma tupinambá. E ela dizendo desse apagamento cultural. E em virtude desse apagamento cultural, é conhecido como o outro que se não é igual os olhos verdes, o cabelo liso, o louro, é apagado, e outro é denominado como selvagem. Jéssica, você está vendo isso retratado aí nas telas, nas tapeçarias dos reis? E é assim que nós fomos retratados, as comunidades indígenas, que eu digo, a comunidade indígena é retratada nessas obras de artes? Então, né, foram o quê? 1.523 anos de apagamento, né? A todo instante aí querendo apagar a figura do indígena. O que eu percebi é que os museus daqui, eles querem ter o domínio, né? Ser muito possuidor de tudo aquilo que é do indígena, né? Então, eu percebi que eles gostavam muito de colecionar as coisas que eram de beleza dos indígenas, né? Seja de cocá, de brinco, de flecha. Então, essas coisas encantavam, né, os portugueses, né? Encantavam essa nação europeia. Então, assim, pegavam isso para eles, para os grandes castelos, como enfeite, né? Como deixar de decoração, porque eles achavam bonito toda essa questão cultural dos povos indígenas. Mas ainda assim, por isso que se narra essa questão do apagamento, né? Pois já estamos aqui no século XXI, coisas que aconteceram lá no século XVI, e agora que por muita resistência, né, por muita busca, que nós estamos conseguindo ter esse primeiro contato, né? Fique aí, menina, não saia daí. Você, na sua juventude de 19 anos, tem algo de raiz brasileira? Nesse jeitinho, nessa cor de cravo e canela de Jorge Amado, da nossa Gabriela? Quem fala muito sobre essa questão da beleza é Platão, né? Ele descreve sobre o que é ser belo. É o que Platão Inclusive, esse contexto da beleza, ela é marcada tanto no contexto histórico, como social, quanto econômico e quanto político também. Sim. A gente percebe que cada cultura é diferente. Por exemplo, lá na Tailândia, mulheres que têm pescoços mais longos, elas são consideradas mulheres mais belas, mais bonitas, porque eles medem através do colar, inclusive. Sim. Na época do Renascimento, antigamente, as mulheres gordas, elas eram consideradas bonitas, porque até então significava que elas tinham dinheiro para comprarem alimento. O que hoje em dia a gente vê totalmente ao contrário, né? Que o padrão hoje é uma pessoa magra, né? E aquelas meninas, se a gente anda, por exemplo, de carro aqui, a gente vai nos outdoors, qual é o padrão que é utilizado? Se você observar qual o padrão, é o específico, o que sempre foi, nas propagandas, nas telas nas redes sociais. E isso é interessante, né? Porque a gente vê que mulheres que malham. Malham, com certeza. Que isso é tão repercutido que as pessoas que não se enquadram nesse padrão nas redes sociais, elas se sentem excluídas. E essa marginalização social faz com que muitas pessoas adoeçam, inclusive causa muito suicídio. Teve, inclusive, uma pesquisa ali, só para você ter noção, que meninas adolescentes de 13 a 14 anos, cresceu 144 aproximadamente % de procedimentos estéticos.
13 a 18 anos. Olha, engraçado o que ele está comentando aí a respeito de padrão de Sim. beleza, né? Ele muda com o ritmo e com o tempo, Com o né? tempo, Com o é, espaço, né? Lá na Tailândia, o pescoço Com a longo, história. né? De Em algum- regiões, né? Você É, fala de regiões, vamos botar mas assim, de- ela é de tempo, né? Sim. É, uma determinada, até na pré-história, eu estudei a respeito, que a gente estuda, viu, gente, para apresentar esse programa, né? Com certeza. E a gente vai em artigos científicos, a gente vai em informações de qualidade, né? De que tem cunha de cientificidade. E um dos materiais que eu pesquisei, esse padrão, ele é ditado desde a pré-história, né? Sim. Que a mulher que tinha 6 quartos, né? Os ombros largos. quadril Ombros, largo, quadril largo, E os ombros. o macho preferia porque eram mulheres melhores para procriar, Sim. né? Até a própria Virgem Maria, ela ditou, né, em alguma época, principalmente na expansão do cristianismo, aquela imagem da Santa Maria, os lábios fininhos, pouco seio, Cabelos negros, é, assim, mais lisos, né? delicados, Lisos. né? Ditou um padrão de beleza. Já aí no renascentismo já voltou a mulher do quadril largo, dos seios fartos, né? Do espartilho apertando, né? Já hoje a gente já vê uma cultuação estilo Gisele Bündchen, aquele estereótipo difícil de alcançar, meu pai eterno, aquelas pernas longas, sem poucas curvas, aquelas barrigas chapadas. Pai eterno, né? Gostei desse pai eterno, viu? Pai eterno. Rapaz, é Que é difícil. um padrão, né? Do que um padrão. Então, cada época, né, igual, determina aí os seus padrões de beleza. Mas eu quero voltar aqui para Jéssica. Jéssica aparece aí de novo. Ô, Jéssica, você tá nessa missão aí. Rafa, se você puder colocar aquela imagem que eu te passei, uma foto de Jéssica num museu ali, junto com a sua tia Glicéria, pesquisando um manto sagrado, né? Um manto que é originário dos povos tupinambás. Jéssica, essa primeira visita de vocês, um autor de um livro brasileiro, me desculpa, eu fugiu o nome dele, era para ter gravado, falou no programa Bial a respeito de Pedro Bial, da sua tia, né? E dessa vontade de repatriar essas peças. Você viu esse manto aí, Jéssica? Me diga aí como é que foi essa experiência. Eu acredito que deve ter sido emocionante para vocês, tia e sobrinha indígena, estar diante de uma peça que pertenceu à tua nação. Ai, meninas, deixa eu te falar. Vocês viram a cara, tá assim, isso aí foi choro. Eu chorei tanto. A minha tia sempre fala assim, Jéssica, o manto fala. O manto fala. E o manto falou comigo. O manto falou comigo. Eu não aguentei. Eu chorei tanto, tanto. Esse manto aí, meninas, ele é do século XVI. É um manto muito antigo, né? Muito velho, assim. Ele não tem acesso ao público. Ele fica em lugar guardado, dentro de uma caixa, né? Não pode ter acesso com a luz. Então, ele fica bem resguardado, porque ele já está bastante frágil. Esse manto pertencia a uma magé, né? Então, assim, é um encontro. Isso significa para nós um grande encontro, né? Isso aí não é um objeto, isso aí é o nosso ancestral, né? Isso aí tem um valor, assim, muito grande. E não existe apenas esse manto na Europa, né? Existem 11 mantos na Europa. E um que nós estamos ainda tentando buscar onde ele está, porque foi vendido por banqueiros, por colecionadores, mas acreditamos que seja 12 mantos espalhados pela Europa, né? Célia, eu só tive contato com esse manto, mas Célia teve contato com o manto que está em Basel, o manto que está em Bruxelas,
E o único manto que Célia não teve contato ainda foi os 3 mantos que estão no Vaticano. Eles estão na Itália. Só 3 mantos que falta ainda a gente ter esse contato. Eu fiquei também aqui emocionada só de você falar da sua emoção, né, de estar em contato com esses mantos, e a gente com certeza vai ficar aqui já na torcida que vocês voltem com todas as informações necessárias para movimentar um processo de repatriamento dessas peças, né? Exatamente. A gente pensa que essas peças têm que voltar para o país de origem, para o país da história do seu povo, né? Eu sei que tem questões que Jéssica ainda... Assim, Sim, Jéssica. ainda existe ainda algumas resistências de alguns museus quando se fala repatriação. Eles ainda querem ter esse domínio, essa posse sobre os artefatos, sobre tudo que pertence aos indígenas. Então, assim, eles ainda têm esse pensamento colonizador. O discurso é mas na hora da prática, quando a gente vai mesmo abrir um diálogo, eles são muito resistentes ainda em diversas peças. Principalmente aqui na Inglaterra. São muito conservadores. Muito conservadores. Mas com certeza isso aí já vai entrar como eu acredito, como uma missão dessa tia e dessa sobrinha, que vai conhecer bem o direito internacional e, por mais que queiram colonizar ainda, a se apropriar da riqueza dos nossos povos originários, eu tenho certeza que vocês não estão aí à toa, né? Não mesmo. Não mesmo, Deus sabe, os encantados sabem que vocês estão aí numa missão muito importante. Oi, Jéssica. Está sendo uma grande missão, então muito enriquecedor. Está sendo muito bom, Liz. Cada lugar que a gente está passando. Rafinha, depois você puder vir aqui nos nossos estúdios para ver a nossa televisão aqui que sumiu aí. Verdade. Olha só, meninas, vamos passar para mais uma rodada. Jéssica fica com a gente aqui. E a gente tem que... Vamos falar de corpo, menina? Vamos falar de corpos, né? Necessário. Vamos falar de corpos. Eu vou passar a palavra... Vamos começar com o Vivi, né? Então vamos começar com você, Vivi. Você que é alta, né? Esbelta, né? Olha, Esguia, gente, né? esguia. Está dentro dos padrões, né? Vamos dizer Um assim. modelo. O corpo é um símbolo, o seu corpo é carregado de símbolos produzidos historicamente contextualizados. O nosso corpo carrega simbologia Com certeza. historicamente. Impregnadas. São marcas, cicatrizes, que deixam história, né? Com certeza. Eu vou falar mais da parte da juventude, né? Sim. A gente percebe que quando a gente abre essa parte das redes sociais, TikTok, Instagram, a gente é inundado com meninas que fazem rinoplastia, botam botox, fazem harmonização Cada vez social, mais jovens, né? lipoaspiração. E eu sinto que somos verdadeiros cobaias, porque ninguém sabe se daqui a 10 anos, como vai ser o resultado, qual vai ser a consequência, né? Disso. E aí eu tava vendo uma notícia de, inclusive, Boca Rosa, que ela participou do Big Brother, que ela é conhecida como Bianca Andrade. E assim, ela falando que ela falava com seus seguidores, que ela fazia muita alimentação, muito exercício, e ela tinha uma barriga chapada, uma barriga aqui trincada. E assim, ela sempre falava, e os seguidores acreditavam nisso, inclusive eles faziam exercício e se reeducavam a alimentação com o fim de alcançar aquele corpo. E aí demorou um tempo, e depois, uma entrevista, inclusive, com Léo Dias, ela acabou revelando que ela fez uma lipoaspiração. Imagine a cabeça das pessoas, porque não são números, são pessoas, mais de 10 milhões de pessoas seguindo uma influenciadora e acreditando naquilo para no final descobrir que aquele corpo que elas querem chegar não é por esse método. Eu pergunto para você, Ogó, vamos discutir aqui, existe beleza perfeita? Não. Existem belezas, né? Vários tipos de belezas. Existe o que é diferente, mas voltando para o corpo da mulher especificamente,
nosso corpo, desde, né, nós estamos falando aqui, fazendo esse cotejo com os povos originários, Jéssica, nosso corpo sempre foi uma mercadoria, né? E hoje está cada vez mais uma mercadoria. Por quê? Porque não queremos mais nem ser a Gisele Bündchen. Nós queremos ser a mulher montada, com os seios de silicone, a barriga trincada lá, sem fazer nenhum exercício. E a gente se acabando, né, lá na academia para querer chegar até aquele sem corpo. comer, ó. Sem comer. Toda montada. Hoje, quem quer ser bonita dentro do padrão de beleza, que é unificado e subjetivo, mais uma vez dizendo, eurocêntrico, vai se moldar aquilo ali. Chegou uma época em que a maioria de artistas, né, estavam todos com o mesmo rosto. Com a massificação. A massificação da harmonização facial. O padrão, né? A gente não sabia quem era Camila Cabello, quem era Bruna Marquezine, porque eram todos os mesmos rostos. E nada contra isso. O problema é, o diferente precisa ser respeitado. Porque nós estamos fazendo isso, muitas vezes, com o nosso próprio corpo, para que sejamos atrativas. E quando nós fazemos isso para que sejamos atrativos, nós estamos nos fazendo uma mercadoria. Engraçado, Gol, você dizendo aí, eu estou aqui me imaginando nessa situação que você está me dizendo. Olha só, Andréia, às vezes nas rodas de conversa com amigos, amigas, né, as amigas dizem, eu fiz uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, porque hoje são tantos nomes, né? Na época da minha mãe abdominoplastia. Abdominoplastia, né? Então tem tantos nomes. E aí, porque eu fiz essa intervenção, eu tenho aquela barriguinha culote, aquela pochete, né? O povo tem uns apelidos que dá para as nossas gordurinhas. Eu olho no espelho e não tem nada que me desagrada. Que bom. Graças a Deus. É ótimo. Tá a pochete ali. Não me incomoda, mulher. Não me incomoda. Você falou uma coisa aí, igual falou, por exemplo, não tá nada errado você fazer uma lipoaspiração. Não tá nada errado fazer abdominoplastia. Não tá nada errado botar um silicone se você aceita e se você quer fazer. Se você quiser fazer um formato no seu rosto, sei lá, né, mudar e esticar e botar tudo esticadinho aqui, ó, esticadinho que chega a ficar assim, ó. Não tem nada errado. O problema não é isso. Respeitem. Por exemplo, quando você veste uma roupa, por exemplo, você olha no espelho, você estava dizendo aqui, eu olho no espelho e vejo uma pochete. Mas quando você veste a roupa e que vê aquela gordurinha, muitas vezes vai lhe incomodar. Mas que incomoda você não é pelo padrão, mas é porque você não está gostando. Muitas vezes acontece isso. Pelo menos comigo acontece assim. Eu visto uma roupa e tá com aquela pochetezinha. Não, essa roupa não caiu bem. Eu vou vestir uma outra roupa para ver se aquela pochete disfarça. Mas agora a pochete disfarça. Mas aí a questão é, Liz, ela se olha no espelho e ela se aceita daquele jeito. Uma vez que ela se aceita daquele jeito, mas se submete a se padronizar, porque precisa estar dentro daquele padrão, mas se ela porque quiser, se ela quiser, não tem nenhum problema. Não tem problema. Mas se ela é o exemplo dos poucos, perfeitos. Porque ela está dizendo que ela olha para o espelho e ela vê o que ela gosta do que ela vê. Pronto. A pergunta, na verdade, se ela está fazendo esses procedimentos, a pessoa que está fazendo é para si ou para agradar outras pessoas que estão na verdade, a maioria das vezes é para outra pessoa. Exatamente. Né? Mas olha só, meninas, eu tô querendo radicalizar esse assunto. Vamos radicalizar. Mas de qualquer forma, eu aceitando a minha pochete, né? A minha pochetezinha, né? Mas acontece que, de certa forma, mesmo aceitando minha pochete, eu tenho as minhas molduras. Né? Eu tenho as minhas necessidades padronizadas. Deixa eu contar uma situação aqui para vocês que existem determinados padrões. Jéssica está aí na Europa, pode dizer muito bem que nós temos os nossos padrões do que é bonito, do que pode, do que não pode, né? Então, certa vez, se a minha irmã estiver escutando, assistindo esse programa, ela
entrou numa loja e ela ia comprar uma blusa para mim lá na minha cidade, Uberlândia. Aí ela entrou lá pro vestiário, colocou lá a camisa, né? E começou a se filmar. E aí, Liz, gostou? Que aí eu levo para você, né? Aquela coisa de irmã comprar uma para outra, né? Aquele intercâmbio que a gente faz. Ela tá chegando com umas bolsinhas aí para mim, me dar, que eu já encomendei. Enfim, voltando à história. aí ela vestiu uma camisa vermelha. Ana Flávia, eu não gosto de camisa vermelha. Eu tenho dificuldade de usar o vermelho. Por quê? Na minha infância e até hoje, foi sustentado que o vermelho era a cor do pecado, que era a cor da prostituição, e aqui eu não renego a prostituição, né? Não tenho absolutamente claro, mas na minha educação, eu sempre houve resistência da cor do vermelho. Sim. E aí, até hoje, eu não consigo usar o vermelho. Você vê como vai moldando. Eu amo vermelho. Eu amo vermelho, imagine. Mas é a Tá vendo? construção É a construção, social. eu amo A o vermelho. semiótica que é apresentada estabelece para você um agrado para a sociedade ou uma marginalização. Isso aconteceu muito, porque eu sempre também gostei muito de batom vermelho. Desde pequenininha eu gosto de usar batom vermelho. Só que uma vez eu me vesti, me arrumei e tal, e fui ao trabalho da minha mãe. E aí um rapaz passou de bicicleta e falou bem assim, ele falou assim, eu vou te estuprar. Aí eu saí correndo, corri, encontrei com uma pessoa. E a pessoa falou bem assim, também você dessa idade com esse batom vermelho. E eu fiquei, daquela idade, acho que eu tinha mais ou menos uns 14 anos, até 20 e poucos anos, sem usar batom vermelho. Aí quando uma colega minha ia todo dia de batom vermelho, eu falei, você não se incomoda, não? Ela, não. Eu falei, vou usar. E fui usando. Aí eu fui quebrando aquele, sabe? Porque parecia que eu estava usando como mercadoria. Eu estava me vestindo, eu era uma criança, me vestindo como uma mercadoria. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Liz, já que a gente está fazendo relações, né, entre povos, a negritude. E eu falei em questões de mercadoria. Houve um período em que o negro foi uma questão de negócio, em que o negro foi uma questão de business. Sim. Então, produtos para cabelos negros, roupas para negros. Nunca foi para valorizar. Não, mas nunca foi para valorizar o cabelo negro. Nunca foi para valorizar a vestimenta do povo negro, a vestimenta que remete à África. Nunca foi, sempre foi para vender. Hoje não. Hoje, com o processo de decolonização, a gente sim quer se desvincular e quer ter voz, fala, vez, para colocar as nossas próprias existências, as nossas próprias raízes, né? Que, como eu falei, tem uma certa dificuldade, porque eu sempre fui, como Liz, como vocês todos, tem um histórico, né? O bonito é isso, o bonito é o cabelo alisado. Até eu me casar, eu tinha o cabelo, eu não sabia como era meu cabelo quando era criança. E aí eu passei pelo processo de transição e eu sei como é meu cabelo é lindo, entende? Mas meu cabelo era alisado desde que era novinha. Então, assim, a gente tem que saber até que ponto o padrão de beleza é realmente para a valorização, principalmente do nosso corpo, do corpo como sujeitas de direito, ou como mercadoria. E muitas vezes nós estamos fazendo esse papel, né? Quando a gente coloca um filtro, todo mundo faz isso. Não estou dizendo que eu não faço, não. Faço. Porque eu falo, gente, esconde isso aí. Faço sim, porque eu estou sendo moldada para isso. Mas a gente tem que observar até que ponto nós estamos fazendo isso, como a própria Jéssica falou. E até que ponto eu estou feliz, me agradando para mim mesmo, até que ponto eu estou preocupada com o que o outro vai falar de Agora, eu me um preocupo outro. muito com isso, beleza. Eu não me preocupo muito, por exemplo, comigo em si. Eu me arrumo para mim. Meu cabelo é assim. Ele é assim mesmo, para mim. O filtro eu uso para assim... A maquiagem, eu tô sem maquiagem, eu vou usar um filtro, porque o filtro vai me disfarçar que eu tô sem maquiagem. Sim. Então, assim, eu não tenho muito, Andréa, né? Eu não tenho muito isso, dessa minha preocupação da minha imagem com a outra pessoa. Eu me preocupo muito comigo.
o que não me faz bem. Por exemplo, eu visto a roupa, aquilo que eu tô te falando. Eu visto Sim, a roupa, que se bom. tiver uma gordurinha, eu mudo logo a roupa, não quero vestir mais essa, porque essa vai ficar uma gordurinha, mas é porque eu não me sinto bem. E mostrar aquela Entendeu? gordurinha. Que a tudo gordurinha, eu, bem. não, eu É não um me sinto direito bem. Eu de me nós E se eu sentir. quisesse fazer a lipoaspiração, nada errado faria. E Faria. eu não tô nem aí pra mim. Lembrei agora, É. sabe o que eu me Ninguém. lembrei agora, as meninas, do programa passado, de sábado passado. Sim. Kate falando sobre o idadismo. Gente, Sim, a nossa cultura não é para o envelhecimento. sim. Ser velho é uma coisa ruim. Porque uma Envelhecer coisa, você é falou uma aí, coisa olha, ruim. uma coisa, mas você falou agora, eu amo Liz, e faço assim, falar que eu tenho 49 Vai anos, fazer vou fazer 50, e amo ter 50, fazer Olha, 50 anos, olha nós duas, As duas coroas. eu amo fazer, olha, eu tô doida que chega logo 50 anos, porque a gente vai comemorar juntas. Calma, né, Liz? Ano que vem, Ano que vem. Deixa esse trapo. Ruga, aqui, ó, tem um bocado, ó, tem um bocado. O nosso guarda-roupa, né, Jéssica? O nosso guarda-roupa, ele tem um pouco da nossa cultura. Aliás, ele tem tudo da nossa cultura, né? E, de certa forma, o nosso guarda-roupa, por exemplo, se olhar o meu, você vai achar muita camisa branca, cor-de-rosa, né? É uma coisa meio Barbie, né? Você vai achar muito babadinho lá, né? A minha mãe era bordadeira. É bordadeira de enxoval infantil. E ela fazia roupas pra gente bordadas, roupa de babado. Então, renda, babado sempre fez Brilho. parte. Brilho, sempre foi parte da minha vida. Essa mulher que gosta da lantejola. Pois é, e diante disso, Jéssica, eu te pergunto, você já olhou para o seu guarda-roupa e já percebeu quanto que foi subtraído da sua cultura? Se você olha para o seu guarda-roupa e sente esse sentimento de o que foi subtraído da tua cultura, né? Daquela roupa que não é uma roupa que expressa uma comunidade indígena, não expressa os Tupinambá. Como isso foi subtraído? Hoje, eu acredito que você deve ter tido isso mais agora, ainda nessas visitas, nesses museus, tentando mergulhar um pouco nas origens com essas peças. Você já teve esse sentimento? Célia, que não quis aparecer, ela já teve esse sentimento de apropriação do que foi subtraído ao longo desses anos? Olha só, eu andando por Paris, né, e aqui também, eu fiquei muito lembrando de você, Liz, de você, Gó, e de você, Dea, porque o povo usa bota demais. E vocês amam botas. Saia da mais! Era aí que ela comprou uma. Lindíssima ali, tem uns strass, coisa mais linda. E eu tô com Hoje eu não vi de bota. Ai, eu quero mostrar florada. Hoje eu não vi de bota. Aqui. E Vou dar na cara de Del. vou dar na cara de... Olha, o próximo programa eu vou vir de bota pra dar na cara das duas. Acontece que ela comprou uma bota verde, gente. Ela nunca vai usar no programa. Pegou trauma. Mas, ó, Jéssica, só ia dar gente aí com as botas, viu? A propósito, quando eu levantei, vocês viram, né? Tô sobrepesada mesmo. E tô feliz com o meu corpo. Claro, por enquanto. E aí? Vivi, garanta a sua bota, tá? Então, essa época do ano agora, as pessoas estão mais tranquilas assim quanto ao vestuário, né? Mas no frio, geralmente o pessoal anda muito arrumado, muita roupa elegante. Agora tá mais light por conta do calor, que é verão aqui, aí tá mais de boa. Agora, assim, referente à minha cultura, assim, muita coisa, né? Porque a gente vivendo na aldeia sem ter acesso a lojas, a comprar as coisas. E aí, a partir do momento que a gente começa ter dinheiro, né? Assim, eu falo comprar para você conseguir comprar aquilo que você deseja. Então, assim, aos poucos a gente vai utilizando as coisas do branco mesmo. Eu costumo dividir. Eu sempre coloco alguma coisa da minha cultura com alguma coisa do branco, porque assim faz parte.
Mas assim, não subtrair. Eu vou tentando manter esse equilíbrio para não distanciar das coisas da minha cultura, né? E também outros vestiários da minha cultura é mais reservado para algum ato ritual, alguma coisa assim nesse sentido. E a gente falando isso, eu ouvi, nessa juventude você me falou dessa busca é uma busca insensata, né? Essa busca que não para nunca de buscar o padrão de beleza, né? Padrões de beleza que muitas vezes inatingíveis, né? Você sente isso, que hoje essa juventude já está buscando um padrão de beleza que às vezes escraviza as mulheres, né? Uma busca incessante a esses padrões de beleza? Com certeza, eu percebo isso no dia a dia, né? Com meus próprios amigos, conversando e vendo. E a famosa frase, né? Mulher tem que sentir dor mesmo pra ficar bonita. Tem que Essa sentir frase dor pra ficar bonita? tem que sentir dor pra ficar bonita. Ah, meu Deus, eu não entendi. É uma frase sentir dor. muito famosa. Quando você vai fazer, por exemplo, a sobrancelha, porque você tem que ficar Uma a sobrancelha toda depilação. semana pra você ficar bonita. Quando você aplica o botox, quando você aplica tudo, remete que a mulher tem que sentir dor para ficar bonita. E isso é um mito, né? A gente vê que isso não é verdadeiro. E aí eu vi até um movimento que eu achei muito interessante, não sei se vocês conhecem, que é o Body Positive. Sim, acho que eu já ouvi Conhece? falar. Que é Eu não sei, me conta. o Body Positive, ela tem a atuação de desconstruir essa beleza imposta, esse padrão imposto pela sociedade. De corpo Porque positivo, de corpo correto. correto, exatamente. Cintura corpo fina, padronizado. aquela, né, o quadril mais largo. Com certeza, né? porque, como eu falei, isso traz consequências horríveis. Meninas que se submetem a transtornos alimentares para ficar bonita. Eu já vi amigas minhas ficarem uma semana, às vezes só tomando café da manhã ou só almoçando para não conseguir engordar ou então emagrecer. Aquele jejum E outra, intermitente, né, que fazem, o contexto também, eu vou dar um exemplo que aconteceu recente. Foi um domingo, eu tava indo pra igreja e uma amiga minha botou tranças bem aqui. E aí o pastor virou pra ela e falou, tá feio, tá ridículo. Quando eu soube disso, eu não soube porque ela me contou, mas eu soube porque pessoas estavam ao redor e vieram comentar pra você ver que a juventude, ela tá atenta também sobre isso. E a gente fez uma roda de amigas e começou a discutir que isso era errado. Mas por quê? A primeira pergunta que eu fiz, por que ele falou isso? Que padrão é esse que é imposto, que as pessoas têm que repudiar as outras por causa de um padrão que é imposto e você tem que se sentir que é aquilo e acabou, e se calar. Porque Tá feio pra ele, né? Mas ela tá se assim, sentindo bem. não é uma coisa que acontece só com um pastor que falou aquilo, mas em vários contextos, a gente vê em todos os contextos. Inclusive, Liz deve ver muito como sendo professora, né? E você percebe E vocês advogadas. nesse discurso a relação que tem entre o que é bonito, para o europeu, que a gente, né, traz no nosso sangue, não o azul, né, mas e o indígena e o negro. Aquilo que é negro é feio. Como a Jéssica teve crítica aqui, para que ela usa aquele artefato, entendeu? Que é feio. Então, você vê que existe, sim, um propósito por trás de toda essa necessidade de haver um padrão. Isso é muito importante ser comentado, porque a gente tem que perceber que o colonialismo não parou. Ele existe de outras formas, né, na nossa cultura, na apropriação Jéssica da cultura dos indígenas, né, na apropriação do nosso gosto, porque colocado os padrões do que é bonito, do que é feiura. E o feiura é visto como o outro que não tem lugar, que não tem espaço, não tem, tem dificuldade de estar inserido nos meios, nas rodas, né? É atingido pelo bullying, né? Então, o outro que é aquele que não se encaixa. E o colonialismo, ele não foi na época que descobriu o Brasil, quando se explorou aqui as comunidades indígenas, depois das diásporas negras que trouxeram os negros para a escravização. Não é apenas isso que nem é o problema, não. A colonização, a gente está vendo aí a cultura
coreana, chinesa, né? Entrando com um mercado avassalador em cima da nossa juventude, ditando o que é belo, né? E um detalhe só para a gente fechar aqui a nossa conversa, que a Rafa já apontou 5 minutos, o belo é caro. Muito caro. E dói, né? É, Dói. a beleza é cara e muita gente está sendo escravizada, se endividando, né? E esse belo, não só para aqueles que não têm dinheiro e se endivida, não é acessível a todos. Sim. Né? E a necessidade de nós termos, de aceitarmos o diverso. Né? Não é até aquele Vitória, como é que é? Aquele desfile famoso, né? Que tem muitos comentários a respeito do Vitória Secret, né? A respeito desse desfile. Você precisa ver a loja que tem fora do país. É lojas, assim, imensas, enormes. Aquelas lojas com lingeries. E lingeries de pessoas com um corpo, assim, escultural. Magro, alto, assim, tudo muito chapado. Poucas curvas. Não tem né? pra, por exemplo, uma pessoa obesa. Não tem. Eu Uma pessoa mais gorda, não viajei tem. o fim de semana e aí nós passamos, né, no shopping. E aí tinha uma loja de roupa fitness. Gente, eu nunca tinha visto. Talvez por não ter visto mesmo. Não quer dizer que não tem aqui na nossa cidade. Mas eu vi os manequins com como é que fala? Os gominhos na barriga, gente. Eu falei, Legal! Aí a gente olha aquilo ali, a roupa vai ficar igualzinha na nossa roupa. Sabe que não. É isso mesmo. Ai, olha, foi muito bom ter a sua companhia. Oi. Jéssica quer falar ainda. Jéssica? Olha só, durante esse período que eu tô aqui, eu não vi mulheres gordas e nem homens gordos. Nem aqui em Oxford e nem em Paris. Não vi. Tudo assim, no corpo, mais ou menos. Agora, obesa, não vi. Outro ponto que me chamou a atenção também, eu passo nas ruas de Cocá, ou as pessoas não se importam, ou elas desconhecem. Porque em Paris, pelo menos, e aqui também, é proibido falar dessas questões raciais. Lá em Paris, todo mundo é francês. Não se discute questões de gente. Não se discute. Todo mundo é francês. Então, assim, você não pode se colocar sua identidade. Não, todo mundo é nessa condição francesa, né? E não se discute essas questões de raça, não. É proibido. Não é incluso na questão de escolar. Quem é indígena não pode... Interessantíssimo, não sei se cortou o sinal aí do que Jéssica está dizendo. Bem capaz, se ela estivesse andando no Brasil, ia chamar ela para tirar foto. Isso, exatamente. Como uma figura exótica que isso tem mesmo, que para ser tirado isso foto, mesmo, né? é E isso lá mesmo. não, ela é uma cidadã com a cultura, com a raça dela, andando para lá e para cá com o isso cocá mesmo. dela, que faz parte da extensão da sua vivência, né? Eu só queria deixar uma frase pra vocês, que eu achei muito bonito. E pra você de casa também, que fala bem assim: aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa bela que você é. Ai, que lindo. Desenvolva um romance com sua própria história. E aí eu deixo pra todo mundo. Eu já sou apaixonada por mim. Aí, agora eu queria só fazer uma ressalva de que em nenhum momento a gente está aqui fomentando a cultura da obesidade. Não. Temos que cuidar sim do nosso Da corpo, saúde. da nossa saúde. Em nenhum momento também a gente está aqui demonizando as culturas estéticas, né? Os produtos estéticos, até porque a gente cada um também faz o que se sente bem, né? o que a gente quer fomentar é que o corpo é meu, o corpo é seu. Você faz dele o que você quiser, independentemente de um rótulo, de um estereótipo, mas sempre lembrando daquela necessidade de se pensar, de trabalhar a saúde mental e a saúde física, né? E não levar para o outro ou para as futuras gerações uma cultura que vai matar, né? Exato. Que vai matar. E faça que você se sente bem, né? Que você se Exatamente. sente bem. Sentiu bem com o seu corpo, vai que tá tudo bom. Tá tudo Bom, é com essa palavra de Gó que eu termino esse programa formidável. Lindo, com adorei. Jéssica,
Estamos Obrigada. com Saudade, meu amor. volta, Gente, amiga. Aproveite. Temos que nos amar, com o corpo cheinho, magrinho, a gente tem que se amar. Então, todo mundo aí que tá em casa, se amem, gente. Na Europa ou no Brasil, aonde quer que você esteja, se amem. Ai, linda. Muito bom, linda. Saudade, viu? Beijo. Semana volta que vem, logo. quinta-feira, a gente se encontra Saudade. novamente. E eu já vou me despedindo de você, agradecendo a tua presença aqui no Política Sem Mistério e terminando com o que God disse: meu corpo me pertence. É isso aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus e Tchau. até semana que vem. Tchau, tchau. Até o próximo.